Alô? Dia 20 de abril de 2017. 18, não 17. Errei. Um ano só. Mas o inusitado Pulando a Cerca tem a voz do Boca de Trombone. Boca de Trombone. Fala! Contagem regressiva? Não, impossível. Cubrilhona Circo descobriu Pulando a Cerca. 20 de abril de 2018. Não podemos esquecer. 20 de abril de 2018, Cubrilhona Circo descobriu Pulando a Cerca. Com a palavra Sua Excelência Daniel Chuturiansky. Falou, Boca de Trombone. E nasce o Boca de Trombone. Olha só, o inusitado Pulando a Cerca é um programa que tem é pequeno, uma grande bandeira. E o apresentador do programa sou eu, Daniel Chuturiansky, médico, que já teve AVC. AVC é a doença mais mata no Brasil e no mundo. E estamos no ar. Então, e nossos convidados são sempre uma fração importante da população brasileira. E por que Pulando a Cerca? Pulando a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente enxerga do outro lado. E o outro lado tem educação, não tem corrupção, não tem sacanagem. Tem educação, saúde, cultura, lazer, democracia e justiça. E, por falar em justiça, vamos convidar o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o que mais? O estudiosíssimo, o doutor André Barros, que é da Comissão do Direitos Humanos da OAB. Vem, André. Doutor André, pular cerca. Vamos pular cerca devagar. Devagar, né? isso. Devagar aqui, ó. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Grande Daniel. Oh, então, bom dia, boa tarde, boa noite, que sempre o programa repete. André, você já veio aqui e foi convidado pela equipe para demonstrar os seus conhecimentos. Olha só, o André é uma figura simpática. Dá um close no André. Ignacio, olha que figura simpática. Oba! Oba, oba! O advogado, de repente, é uma figura pesada. E você, exatamente... Formalismo. Exatamente. Excelência. E você, exatamente ao contrário. Que bom. E por isso que você pertence à Comissão dos Direitos Humanos da OAB. Direitos humanos é fundamental. É fundamental, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, onde há realmente ataques aos direitos humanos. Estamos até... vamos aí entrar na questão das condenações judiciais que acontecem no Brasil, mas acho que é importante registrar inicialmente, já que falou de direitos humanos, que o que vem acontecendo no Brasil em relação à prisão do ex-presidente Lula, e também ela, na realidade, foi uma prisão a jato para que ele não possa concorrer à presidência do país. E acho que a discussão está muito em torno
do Lula, que realmente é uma pessoa de grande importância para a política brasileira. Mas acho que o verdadeiro ataque aí é ao pluralismo político. Quer dizer, o Brasil é um país enorme, tem muitas opiniões políticas, e nós estamos vendo aí um ataque ao pluralismo político. Por quê? Porque, concordando ou discordando do Lula e do PT, eles representam uma grande parte da população, que o Lula lidera, inclusive, as pesquisas eleitorais. Então, na realidade, isso também é um ataque à própria cidadania, que é o direito, inclusive, do voto. No Brasil, para quem não lembra, nós ficamos de 1964 até 1989 sem poder votar para presidente do Brasil. Quer dizer, o direito de votar para presidente do Brasil foi cassado, foi uma cassação política de todo o povo brasileiro. E agora o que nós estamos vendo é a cassação de uma grande parte do povo brasileiro que tem o direito de votar para presidente em que ele quiser, e eles, ao que estamos vendo aí, serão impedidos de votar no seu candidato, que é o Lula. Eu até quero registrar que no primeiro turno, por exemplo, se o Lula for candidato, eu não vou votar no Lula no primeiro turno. Mas eu entendo que grande parte do povo brasileiro quer votar no Lula. E isso é um ataque ao pluralismo político. É um ataque, na realidade, ao parágrafo único do primeiro artigo da Constituição Federal, que fala que todo poder emana do povo, que o exerce indiretamente através de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quer dizer, há um ataque à democracia direta. O que nós estamos vendo hoje no país, ao impedir um ex-presidente eleito e reeleito e que lidera as pesquisas, o que nós estamos vendo no Brasil, na realidade, é um ataque ao pluralismo político, ao pluripartidarismo, à soberania popular e um ataque ao sufrágio universal. André, você falou em pluralismo. Então, é o seguinte, será que é o pluralismo ou será que é uma visão elitista de um presidente que veio do Nordeste, um peão, que estava lá na indústria, uma máquina, e chegou a presidente. Um peão do Nordeste, e a elite não tem pluralismo. E isso requer uma visão monoteísta. Peão do Nordeste, não é da elite, conseguiu ser presidente. Olha só, isso é um terror para a elite, que estudou na Europa, nos Estados Unidos, e dirige o país há 500 e poucos anos. E, de repente, se tornou um presidente maior, e a elite não permite isso, não vai permitir. Então, não é o pluralismo que está escrito na Constituição. Aliás, quem fez a lei foi a elite, que fez e desfez a lei. E conseguiu, esse peão, conseguiu, após 4 derrotas, conseguir ser presidente do país. E cresceu. E a população acreditou nisso. E a população, se fosse hoje o eleitorado, iria facilmente dar o voto ao esse presidente Lula, sem nenhuma dúvida. Mas a elite não
permite isso. E condenou uma razão até primária, porque não pode ser, outra vez, ser candidato à presidência. E isso torna menor a elite do Brasil, que sempre foi grande, foi a indústria, a mídia e tudo mais. Eu entendo, nós somos escravos da elite. A elite faz a lei, desfaz, faz o que quiser, tem a polícia, o arsenal todo, e um presidente que consegue ser maior que a elite não vai permitir isso e vai condenar por uma razão primária. A condenação, eu chamo até, a condenação é uma condenação a jato, porque é um dos processos mais rápidos que nós já vimos na justiça brasileira. E eu concordo plenamente contigo, Daniel. E acho que você foi no ponto central da questão, porque nós ouvimos no Brasil muitos anos de que o povo brasileiro não sabe votar. Quer dizer, a elite, durante décadas, disse que o povo brasileiro não sabia votar, para justificar, inclusive, essas ditaduras que nós tivemos no país. Então, isso é um ataque, realmente, à cidadania do povo brasileiro, à soberania popular. Eles querem um país monolítico, todo mundo pensando só como a elite, como se a elite brasileira, que construiu a elite brasileira através do Estado, porque o Estado é uma máquina de ataque ao pobre para beneficiar o rico. O Estado é um aparelho de repressão dos ricos contra os pobres. E essa elite brasileira que construiu um país riquíssimo com vasta extensão de terra, aqui tudo que se planta dá, e essa elite conseguiu construir um dos países mais desiguais do planeta. É uma elite pretensiosa, incompetente, covarde, e, como nós falamos, inclusive, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, opressora, tirana. Nós temos que dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz o seguinte, que um dos direitos da humanidade é o direito de revolta contra a tirania e a opressão. Então, quero registrar mais uma vez, na minha opinião, o que vem acontecendo no Brasil é um absurdo. Não é uma questão do Lula e não é uma questão da esquerda. É uma questão de quem quer a democracia no Brasil. Estão a impedir um ex-presidente, eleito e reeleito, que lidera as pesquisas eleitorais, de ser candidato a presidente do Brasil. É um ataque à cidadania do povo brasileiro, à soberania popular e ao sufrágio universal. Dizer até o seguinte, veja só o que diz a Constituição. Um cidadão só pode ter o seu direito de voto cassado após uma condenação criminal transitada em julgado. Quer dizer, eu só posso ser proibido de votar, qualquer brasileiro só pode ser proibido de votar após uma condenação criminal transitada em julgado. Então, impedir o Lula de ser candidato, e vamos supor até o seguinte, terminando o raciocínio, Daniel, vamos supor que o Lula seja impedido de ser candidato por causa desse negócio aí, ele até fala triplex, né? E depois de eleito algum presidente aí, se o Lula for absolvido, depois, ele ainda vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. E se ele for absolvido, como é que vai ficar o presidente, supostamente, que seja eleito no país? Quer dizer, é uma decisão absurda e um ataque à soberania popular e ao sufrágio universal, na minha opinião. Ô André,
doutor André, já que você falou em azato, não é lava-jato, é tudo azato, a condenação azato do traficante, é tudo azato também, pela polícia. Daniel, você pegou no ponto central. Essa condenação do Lula, ela vai, em segunda instância, a prisão dele em segunda instância, o Brasil é a terceira maior população carcerária do planeta, com 700 mil presos. O que isso vai, já é um sistema, na realidade nós temos campos de concentração, isso não são nem penitenciárias. Isso que já está superlotado vai aumentar cada vez mais. E, obviamente, o sistema penal é um sistema covarde, é um sistema que só prende o pobre, o jovem, o negro e pobre. E nós temos no Brasil metade da população carcerária está presa por tráfico de drogas. Aqui no Rio de Janeiro, aproveitar o seu programa para fazer uma denúncia. No crime de tráfico de drogas, não existe nenhuma decisão no país, eu acho que eu falei inclusive no programa anterior, mas é importante sempre registrar e repetir, não existe no país nenhuma decisão que estabeleça um limite entre a quantidade da droga que possa caracterizar o consumo ou o tráfico de drogas. Então, no Brasil, por exemplo, metade dos presos estão presos em casos de maconha com menos de 100 gramas de maconha. Em torno de 35% com menos de 50 gramas de maconha. Em torno de 12% com menos de 10 gramas de maconha. Então, como o crime de tráfico de drogas, ele é um crime que tanto o autor, que seria o vendedor, e a vítima seria o comprador, os dois não querem a presença da polícia. Ao contrário do homicídio, do latrocínio, que as vítimas querem a presença da polícia. Então, é um crime que necessitaria uma polícia investigativa. Para saber, por exemplo, onde é que é lavado o dinheiro do tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro. Eu nunca vi nenhuma agência bancária ser fechada por tráfico de drogas, porque nós sabemos que o tráfico de drogas, ele lava o dinheiro nos bancos. Um exemplo, por exemplo, é o HSBC. O HSBC é um banco que nasceu em 1860, na Inglaterra, para lavar o dinheiro do tráfico de ópio. E o HSBC, inclusive, foi pego no México, lavando o dinheiro do tráfico no México. Eles assumiram, inclusive, que lavavam e receberam só uma multinha. Aqui no Paraná foi pego também alguma agência, porque ali é fronteira. Agora, o Rio de Janeiro, qual é o banco, qual a agência bancária que já foi investigada pela polícia? Porque isso tudo é lavado nisso aí. Então, eles não há um ataque ao tráfico de drogas em matéria de investigação. Então, o que o sistema faz? Só ataca o jovem, negro e pobre, no varejo do tráfico de drogas. Só ataca o varejo do tráfico de drogas. E aí, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através de uma súmula 70, a famigerada súmula 70, diz o seguinte: as súmulas são quando tem várias decisões iguais. Aí eles fazem uma súmula 70. Ela diz o seguinte: o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. Então se condena apenas com a palavra da polícia. Isso viola um dos artigos mais importantes do direito penal brasileiro, que é o artigo 155, que diz o seguinte: o juiz formará a sua convicção. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Quer dizer, o juiz, para ele chegar à convicção judicial, ele tem a liberdade de verificar essa prova no contraditório judicial. Quer dizer, o promotor pergunta, o advogado pergunta, o juiz pergunta, a testemunha tem que ser submetida ao contraditório.
Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fez uma súmula que, na realidade, é o seguinte: o juiz formará a sua convicção pela palavra da polícia. Isso é um absurdo, isso é um perigo. Porque um policial pode chegar, se eu tiver, vamos supor, 5 gramas de maconha no bolso. Um policial pode chegar e dizer assim: não, eu vi ele entregar um pacote para fulano de tal. E aí diz que eu sou traficante. Ou o policial coloca no teu bolso... Pode ter forjado. Mas isso eu quero dizer o seguinte... Eu acho que só criticar... Eu estou aqui mostrando o seguinte, porque as pessoas só criticam a polícia. Sim. Mostrar o seguinte, que isso é uma súmula. Quer dizer, a polícia age muitas vezes assim porque ela tem autorização de desembargadores do Tribunal de Justiça através dessa súmula 70, que eles colocam de forma indireta, mas a súmula diz isso, que a pessoa pode ser condenada apenas com o depoimento de autoridades policiais e seus agentes, só. Como não existe? Porque se tivesse uma decisão dizendo assim, pode portar até 50 gramas de maconha. Se tivesse menos, não poderia ser considerado traficante, certo? Mas como não tem nenhuma decisão nesse sentido, o policial apresenta a versão que ele quer. A função do policial não é essa, a função do policial é levantar a prova. E o Ministério Público tem que acusar com base na prova. Por isso que diz a lei, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Por isso que a lei diz isso. E aí vem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma súmula de 2003, uma súmula inconstitucional, que inclusive é uma súmula que ofende os juízes, a atividade judicial. O juiz tem que ter a liberdade, com base nas provas, no contraditório das provas, para ele chegar a uma convicção judicial. Então essa súmula, é por causa dessa súmula que milhares de jovens estão condenados apenas, porque outro absurdo dessa lei, essa lei de drogas, ela é a única quadrilha de 2. Toda quadrilha são 4, né? Mas a lei de drogas, ela faz uma quadrilha de 2 pessoas. Só 2 pessoas bastam para formar uma associação de tráfico, segundo a lei. Então a pena mínima é de 5 anos. E aí, quando tem 2 pessoas, eles colocam também a associação. Aí a pena mínima de 5 passa para 8. E a pena máxima, que é de 15, passa para 25 anos em regime fechado. É isso aí que está preso aí. São esses garotos jovens com penas altíssimas que o Poder Judiciário acaba com a vida deles. Acaba com a vida deles. Dessa forma. Então, aproveitar o seu programa para fazer essa denúncia. E até aproveitar para fazer mais uma ainda, se você me permitir. Claro. Essas facções criminosas que eles chamam aí, que eles chamam no Rio de Janeiro, parece que nós vivemos uma novela, né? A facção é Comando Vermelho, é Terceiro Comando, é não sei o que lá. Diz que tem agora, no lugar, Amigos de Israel. Eles inventam 500 nomes. Quem organiza a facção é o próprio Estado. Porque a pessoa chega, presa, numa penitenciária, um jovem de 18 anos de idade, e ele pergunta para ele, qual a sua facção? O jovem responde, não tem facção nenhuma. Onde você mora? Eu moro em Copacabana. Bom, Copacabana, então você é do Comando Vermelho. Você vai pro presídio do Comando Vermelho. E lá, aí eles vão se organizando. E o sistema sabe, os juízes e Ministério Público sabe que a lei estabelece que as pessoas devem ir para os presídios segundo o regime da sua prisão. Regime fechado, semiaberto, aberto, pela idade, pelo grau da condenação. Tem que ser separado dessa forma. Não. Todo mundo sabe que é assim que o Estado separa. Ele próprio organiza essas facções. Que não são, eu já falei isso no programa anterior, é importante repetir, que na minha visão,
não são tão perigosas assim, porque se fossem, não deixariam que as suas mulheres, as suas mães e as suas filhas fossem submetidas a essas revistas vexatórias. É uma coisa desumana. Você vê senhoras negras, são senhoras negras, de 70 anos de idade, chegando às 4 da madrugada para pegar uma senha, não sabe nem se vai entrar. Ela faz lá um bolinho com todo carinho pro seu filho, chega lá, eles destroem ainda o bolo, às vezes não conseguem nem entrar, e ainda são submetidas a revistas vexatórias. Então esse sistema todo deve ser escorraçado. Escorraçado. A gente tem que esculhambar e denunciar tudo isso que acontece. André, olha só, a gente quando fala maconha, é tudo escondido, maconha, é perigoso. E a maconha é um medicamento, usa para várias coisas, mas maconha é escondido. Escondido da polícia, das pessoas, do social. E se fosse liberado, não ia ter mais essa sacanagem do controle do grande industrial, grande elite, contando somente o traficante pequeno que mora na comunidade, mas quem faz é um cara que tem riqueza. Então, olha, perigoso. E liberar isso seria acabar com essa indústria fantasma, belicosa da maconha, que acaba prendendo os jovens negros, né, com pouca idade, que vende a maconha. Maconha! Não, a questão do preconceito contra a maconha, a raiz é racista. A criminalização da maconha faz parte da política racista de Estado, porque a maconha foi trazida pelos portugueses para fazer cordas e velas para as caravelas, inclusive em decretos imperiais, e foi trazida pelos negros como parte da sua cultura. Então a raiz do preconceito contra a palavra maconha é racista e também classista, porque como era uma droga usada pelos pobres, então era o maconheiro, é uma difamação, é um ataque à honra de que dos negros e pobres. Por exemplo, o isqueiro não existe, né? O cara toma o isqueiro não existe, que é o cara que toma uísque, cachaceiro já tem, né? O cara que toma vodka, como é que seria? Vodqueiro, né? Então, porque inclusive a cervejeiro até tem, né? Cerveja até um detalhe, né? O lúpulo, que é a planta que faz a cerveja, o lúpulo é prima da cannabis sativa. São parecidas, se você olhar o lúpulo e a flor da planta fêmea, são parecidos. Quer dizer, então já foram inclusive a mesma planta. Mas como a cerveja foi produzida pelos alemães, ingleses, tal, a cerveja liberou. A maconha traz todo esse preconceito, todo esse racismo. E ela, à medida que nós lutamos por ela, na Marcha da Maconha, quero até aproveitar e convidá-lo para a Marcha da Maconha, que vai ocorrer no Rio de Janeiro, no dia 5 de maio, saindo concentração às 2h20 no Jardim de Alá, vai sair impreterivelmente às 4h20 da tarde do Jardim de Alá. Em Niterói vai ter, inclusive, também no dia 26 de maio. E nós queremos colocar o debate, não é só da questão do consumo da maconha. Nós queremos colocar o debate da venda, da distribuição, da produção, da plantação. Porque, aproveitando o tempo, a cretinice está tamanha
que os Estados Unidos virou uma questão de soberania nacional. Os Estados Unidos estão produzindo maconha adoidado, eles estão vendendo maconha adoidado, e eles proíbem o mundo de produzir maconha. E nós no Brasil agora, veja só, a Anvisa está autorizando a importação de óleo de maconha para tratamentos de pessoas que precisam desse óleo. Precisa. Epilepsia, Parkinson, câncer, 500 transtornos, doenças. Então ela autoriza a importação do óleo, mas se uma pessoa plantar maconha aqui no Brasil, eu já defendi vários e defendo, essas pessoas são presas e condenadas, Daniel. Uma pessoa que planta, tem 5 plantas na sua casa, 10 plantas na sua casa, eles condenam essas pessoas a 10, 15 anos de cadeia. As pessoas não acreditam. Nós temos, inclusive, um conhecido, isso eu posso dizer, porque é uma bandeira nacional. Nós temos o nosso amigo Ray Geraldinho, de Americana, em São Paulo, plantava maconha, inclusive para fins religiosos, e o Geraldinho foi condenado a 14 anos de cadeia. Aqui no Rio de Janeiro eles condenam a pessoa com 5 anos de cadeia porque está plantando maconha e autoriza a importação do óleo dos laboratórios, da indústria farmacêutica americana e europeia. Ô, André, a maconha substituiu o período comunista. Por quê? Quando houve a guerra do Vietnã e o americano perdeu a guerra, o exército americano perdeu a guerra, logo depois da retirada em Saigon, o exército americano, o presidente americano, o Nixon, deu uma declaração na televisão dizendo o seguinte: o exército americano perdeu a sua primeira guerra por causa da droga. E imediatamente a droga substituiu o período comunista. E a droga foi um gato, o mundo todo começou a perseguir a droga. E veio o período comunista. E hoje a polícia, agora, a droga é tudo. E o Elcio, que a maioria da população carcerada deve ser devido à droga, não é? É mais da metade. Mais da metade foi na prisão por causa da droga. Então, isso, exatamente o que você falou, os Estados Unidos tem uma produção enorme de drogas, que não é uma droga, ou passa a ser uma droga, e condena o mundo todo a polícia prender a droga. Então, olha só, que contradição. A droga foi o substituto do período comunista. Não se fala mais. Período comunista é igual cachorro pequinês. Sumiu do mapa. Não se fala mais. Só se fala em droga. A intervenção do Estado do Rio é devido à droga. A classe média reclama da droga. A comunidade sofre com a droga. E ele usa a droga também. Eu pergunto, quem é que não usa a droga? A maconha? Eu acho que, em geral, usa à vontade. Mas é proibido. Olha só. A maconha, ela é 80% das drogas ilícitas, que nós temos que dizer que tem drogas lícitas, né? O álcool, o açúcar. O açúcar é um veneno. O remédio. Vários remédios, né? Então nós estamos falando das drogas ilícitas. Das drogas ilícitas, 80% gosta mais da plantinha mesmo, da maconha, né? A plantinha mais querida.
Agora, esse discurso dos Estados Unidos é um país historicamente imperialista. Eles agem como se eles fossem donos do planeta. E em relação à questão da política de drogas, os Estados Unidos sempre usou a política de drogas para dominar o planeta. As primeiras reuniões sobre o combate às drogas no mundo todo, 1925, 1915, antes, não era nem a ONU, era a Liga das Nações, os Estados Unidos sempre tiveram um papel determinante. Então, os Estados Unidos, depois, com a Revolução Comunista em 1917 na Rússia, e também a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez do anticomunismo uma política imperialista. E com a queda do muro de Berlim, como o comunismo já vinha, ali nessa época do Nixon já era aquelas denúncias do Khrushchev, né? Então o comunismo vinha perdendo força, e aí eles substituíram o discurso do anticomunismo por combate às drogas, e alegando que perderam a guerra para o Vietnã por causa das drogas. Perderam a guerra do Vietnã porque o Ho Chi Minh é o... Para mim é um dos maiores líderes. E o general... Exato. Mas tinha heroína. E o povo, né? E tinha heroína. Heroína era... O soldado americano não sabia nem o que fazer lá. Usa heroína. Exatamente. Então, mas esse discurso da guerra às drogas, o Nixon sabia também que ele era um discurso eleitoralmente muito forte. Sim. E aí foi a campanha eleitoral dele, ele ganhou a eleição. E depois foi ele que sofreu o Watergate, né? O impedimento. O impedimento. Então, o discurso da guerra às drogas é um discurso eleitoralmente muito forte. E aí esse o governo Temer, atual governo Temer, que tem grande influência do Moreira Franco, que foi governador do Rio de Janeiro, já falei, para mim é o governador mais cascateiro, mais mentiroso da história do Rio de Janeiro, que disse que ia acabar com a violência em 6 meses. Então eles fizeram essa intervenção federal no Rio de Janeiro, limitando que ela vai terminar no dia 31 de dezembro de 2018, quer dizer, ela vai terminar logo após a eleição. A Copa do Mundo e a eleição. Fala, Persano. Nós estamos chegando ao final do programa, mas uma perguntinha rápida. O jornal É o País, o jornal espanhol É o País, entrevistou recentemente o Ney da Rocinha. Ele falava, não me lembro se era mensalmente ou se é anualmente, mas ele falou que movimentava 15 milhões de reais. Não sei se a quantia é mensal ou se é anual. Uma grande quantia, quer dizer, para se vender, para se faturar 15 milhões de reais, tem que se vender muita droga. Então, o que você acha, no teu entender? Combate-se a droga ou trata-se do dependente? Qual seria a saída para a gente? Legaliza e trata o dependente ou combate a droga? Qual seria a saída para o Brasil hoje, na situação que está? Olha, você fez até uma pergunta no outro programa, que eu depois revendo, e até um amigo meu falou, o Carlos, meu vizinho, ele falou, pô, você bobeou, você tinha que ter falado do sistema financeiro naquela pergunta. E até aproveitar, quer dizer, o Ney, eu li o livro do Ney. Essa entrevista eu li também, mas eu li o livro. E, quer dizer, ele falou 15 milhões anual. Isso só na Rocinha. Não, esses 15 milhões não ficam na Rocinha. A Rocinha é um lugar onde a falta de saneamento básico é um problema gravíssimo. Você vai ver na Rocinha crianças negras brincando em valas sujas entre porcos e ratos, coisa que não acontece jamais com uma criança branca de classe média. Uma barbaridade. Então, para mim, a grande medida é a legalização das drogas. E tem que começar pela maconha. Mas entendo que não é a legalização do consumo só. Acho que tem que ser a legalização da venda. Na Rocinha, a venda de maconha poderia ser legalizada. Poderia se criar uma cooperativa, um banco, para que tivesse uma moeda própria, e esse dinheiro poderia circular na Rocinha, inclusive poderia parte dele ser destinado à questão da falta de saneamento básico. Os Estados Unidos estão vendendo maconha. Os Estados Unidos têm empresas que vendem maconha que estão em bolsa de valores. E nós aqui, nessa
guerra, que eles chamam, até o Pezão, parece que o Pezão até o Pezão está defendendo a legalização da maconha e a legalização das drogas, até o Pezão, mas acho que ele só defende o consumo, né? Mas, e eles dizem que isso é política de enxuga-gelo. Não é política de enxuga-gelo. Isso é uma política racista. O Pezão fala do Pezão de maconha. Ah, pode ser. O Pezão de maconha. Mas a questão não é enxuga-gelo, é que o racismo é uma política de Estado. Já dizia a Internacional, aquela música da Internacional comunista, né? O crime do rico a lei cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para os pobres, aos ricos tudo é permitido. A Internacional comunista cantava isso. Então, o Estado, ele não é igual para todos. O Estado é um instrumento de repressão dos ricos contra os pobres. Não é à toa que se construiu essa sociedade desigual, porque é o Estado colocando, reprimindo o pobre e garantindo que o rico continue rico, através de alvarás judiciais, através de decisões judiciais que garantem direito de herança, através de contratos judiciais, através de tudo isso são decisões judiciais onde os ricos ficam cada vez mais ricos. É o Estado trabalhando para o rico ficar mais rico e para o pobre ficar mais pobre. O Estado é isso. Então, isso tem a ver com a maconha. Vamos primeiro legalizar a maconha, a plantinha. Então, olha só, faltam 12 minutos. André, os 12 minutos fala para o espectador a questão da maconha, tão produzida. Bom, eu acho que essa questão agora está sendo... A Anvisa, eu acho que essa que é a hipocrisia maior, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela autoriza a importação de remédios e óleo de maconha, já está autorizando a venda de remédios com os elementos e as substâncias químicas da maconha, mas a Anvisa coloca a planta cannabis sativa como a primeira planta proibida. Então, uma pessoa, enquanto se pode importar óleo de maconha dos Estados Unidos e outros países da Europa, aqui no Brasil se prende um plantador de maconha, a pessoa que está com 5 plantas, 10 plantas, eu já tirei gente com 3, 5, 10. Apenas que eu estou falando, pena, de 5 a 15 anos de reclusão. Quer dizer, então, a legalização da maconha é uma medida concreta para reduzir o poder desse mercado de compra e venda de armas e munições e toda essa violência que nós vivemos no Rio de Janeiro. Acho que seria uma primeira medida real e concreta e possível de acontecer. Então, já que o nosso tempo terminou, eu quero agradecer ao doutor André Barro, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, por essa informação tão real. E isso é o pulando a cerca. Exatamente, pular a cerca é furar a cerca da verdade, da justiça, da democracia, e colocar sem nenhuma censura. O programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura, é como a vida. E a vida se faz caminhando, sem nenhuma censura. Então, vamos agradecer a informação dada pelo Dr. André, que nenhum canal consegue falar tão claramente dessa questão. Pelo contrário, fala reprimindo, sempre contra a questão fundamental. Então, parabéns ao doutor André de Barro, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Parabéns. Valeu, Daniel.
Valeu! Vamos cantar? 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês, mais uma vez! Mais uma vez. Valeu! Valeu, valeu.